Seja muito bem-vindo, você professor, aluno, pedagogo, diretor, equipe diretiva e comunidade escolar, para mais uma videoaula do Vamos Ler Geração Digital 2021, essa iniciativa aí que justamente na época da pandemia busca trazer novos conceitos e auxiliar nas aulas, sejam elas presenciais ou remotas. O tema de hoje é um dos mais pertinentes na educação, a questão da preservação e o ciclo da água. Há várias datas comemorativas que marcam essa questão durante o ano, então a gente precisa debater esse tema justamente porque a gente passa por uma crise hídrica jamais vista na história do planeta, né? Então, como está passando aí para vocês, apenas 0,02% da água é potável que a gente pode consumir dentro de toda a água que existe, 97,5%, por exemplo, é salgada. Então, esse tema é muito importante, a gente tem que debater aí sobre todas essas nuances que falam sobre esse recurso preciosíssimo para a vida na Terra. Primeiramente, a gente vai passar dois vídeos aqui, né? Primeiro, a gente vai passar um vídeo sobre o ciclo da água, para explicar um pouco mais sobre como é que ele funciona e também para trazer para você aí a importância de entender esse conceito, para ver, né, a importância ainda maior e a relevância de cuidar desse recurso natural. Confere aí. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Veja só que interessante, todo o ciclo da água, né? As várias formas aí que a água percorre todo o nosso mundo. Então é muito importante entender esse primeiro conceito justamente para a gente falar sobre a utilização da água de forma racional, principalmente na vida urbana, né? Que a gente tem aí um desperdício muito grande, também pela qualidade da água. A gente vai falar depois um pouco mais sobre os dados em relação à água contaminada, mas a gente vai trazer um outro vídeo da Agência Nacional das Águas que também reflete sobre essas medidas e traz uma série de dados e informações preciosíssimas para a gente falar desse recurso natural precioso para o ser humano, para os animais, para os vegetais e também como atitudes simples podem fazer toda a diferença, como você confere na sequência. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia.
E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar a roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçadas somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. Uma série de informações importantíssimas, principalmente nesse final, das medidas que ajudam a captar água, a evitar o desperdício, principalmente pelas ações humanas, né, que causam muito esse desperdício justamente pela falta de conscientização em relação aí ao que é um recurso limitado, né, é um recurso escasso, principalmente em questão de poluição e desperdício. Então é muito importante trazer esses temas à tona. A gente vai passar agora também algumas dicas simples, algumas artes, para que vocês possam entender, né, que quanto mais rápido, por exemplo, no banho, maior economia. Gente, percebo que 15 minutos de um chuveiro desperdiça 135 litros, né? Um banho racional desperdiça 45 litros a menos, com 90 litros ali, o que é um número bastante alto, né? Mas é importante a gente ter esse uso racional, né? Sei que um banho mais demorado é gostoso, principalmente em épocas mais frias, mas é importante a gente trazer aí essa questão do consumo, que ali embaixo, né, o Ministério da Saúde, essa área do Ministério da Saúde, ainda traz que o consumo baixe ainda mais, sem abertura total do registro. Importante destacar. Na sequência, a gente tem mais uma dica para você. Na hora de lavar a louça, né, limpe os resíduos antes de abrir a torneira. Essa dica é importantíssima. Com um pano, esponja ou papel toalha, tirando os restos de comida, dos utensílios de cozinha e jogando os resíduos no lixo. Enchendo a pia, colocando gotas de detergente e deixando os utensílios de molho por alguns minutos, né, para desprender a essa questão das sujeiras. Com a torneira fechada, você já pode ensaboar peça por peça e enxaguar com água corrente. Uma torneira aberta continuamente, olha que interessante esse dado, gente. Uma torneira aberta continuamente gasta em média 240 litros de água. Quanto uma abrindo e fechando, o gasto diminui para 70 litros de água quando você adota essas medidas. Para complementar, tem mais uma dica aqui para você, que na pia do banheiro é simples, abriu, usou, fechou, né? Interessantíssima esse conceito de abrir, usar e fechar, muita gente deixa aberto, né? Quando você deixa o registro aberto continuamente, em 5 minutos são 12 litros de água desperdiçada, nas interrupções o uso do registro, o desperdício cai em 50%, torneira aberta durante só 1 minuto para lavar rosto, demanda em média 2 litros de água. Essas informações trazidas aí pelo Ministério da Saúde, dicas importantíssimas que a gente pode tomar em casa, né? Principalmente no chuveiro, no momento de lavar a louça, e também aí na questão de utilizar a pia do banheiro. Importante também destacar que sempre dá uma olhada para ver se não está pingando nenhuma torneira, nada lá, que o desperdício vai aumentando, né? Pense
gotejando durante um ano, o quanto que isso não desperdiça de água potável e limpa, né? Agora eu vou passar algumas informações para vocês, entendendo um pouco mais sobre como que funciona essa questão aí dos dados da água, né, gente? Cerca de 97,61% da água total do planeta é proveniente das águas dos oceanos. Calotas polares e geleiras representam 2,08%, enquanto a água salgada de lagos é 0,008%, né? Como a gente está passando imagens aí de lagos poluídos, rios poluídos, né? Infelizmente acontece isso. Os rios representam uma taxa ainda menor, aqui, né, 0,00009%, gente. Vocês imaginem o que é isso, né? A água misturada no solo é 0,005%. Enfim, tem vários dados aí mostrando que é pouquíssima água disponível, né? O 0,02% disponível em lagos e rios que abastecem cidades e pode ser consumidas segundo o Brasil Escola. A gente também traz um outro dado aqui para complementar, que em todo o planeta, todo ano morrem ao menos 2,2 milhões de pessoas por água contaminada e sem tratamento. Atualmente, a estimativa da ONU, a Organização das Nações Unidas, é que cerca de 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, né? A gente tem aí quase 8 bilhões de pessoas, dessas 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Então é muito importante destacar esses dados aí, todos os outros que a gente trouxe, justamente para que você possa se conscientizar em relação ao uso desse recurso tão precioso. Como sempre, a gente vai passar aqui as atividades para que você possa elaborar aí na sua casa, junto com os professores, pedagogos, os próprios alunos, né? Através de vídeos mostrando como você e sua família economizam água em casa, as fotos sobre quais atitudes conscientes são tomadas para o uso racional desse recurso, né? Seja em casa, fora dela, enfim. O registro em vídeos e fotos dessas duas atitudes aí são bem importantes, justamente para o registro aqui junto ao Vamos Ver Geração Digital. Para complementar, a gente tem a pesquisa, né? Quais rios banham e passam pela cidade que você mora. Importante também, quem quiser incluir na pesquisa, quais abastecem com água potável as residências, é muito importante. E para complementar a produção, né? Escreva um texto sobre o que pode ser feito para economizar água. Estão aí as sugestões de atividades para que você possa realizar, seja você professor, aluno, coordenador pedagógico, sobre um assunto pertinente, a questão da água, recurso natural escasso que deve ser preservado pela gente. Lembrando que as atividades você pode enviar para o e-mail, WhatsApp que estão passando na tela, né? O WhatsApp, o 42998184118. Também pelo e-mail, vamos dizer, 2021@gmail.com. Podem enviar aí suas fotos, seus vídeos, textos, enfim, todas as produções que vocês tiverem relacionados ao uso racional, consciente da água, marcando o Dia Mundial da Água, né, dos rios, dos oceanos, enfim, a gente tem uma perspectiva muito grande de desenvolvimento de atividades sobre esse assunto que é recorrente nas escolas e nas instituições de ensino ao longo do ano, né? Gostaria de agradecer você que nos acompanhou nessa videoaula, né? Mais uma videoaula aqui do Vamos Ler. Lembrando sempre que a gente volta sempre com informações e assuntos pertinentes a serem trabalhados dentro da sala de aula, seja ela física ou digital. Diego Timolo para o portal A Rede Vamos Ler Geração Digital. Aconteceu, tá na rede.